Hoje pela manhã nós tivemos a continuidade da nossa série Quatro Olhares. Já há alguns meses eu tenho exposto as maneiras diferentes como Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelistas, contaram as histórias de Jesus. E tenho feito isso através dessa série chamada Quatro Olhares, em temporadas. E nós estamos na quarta temporada, já no 12º episódio, que é o episódio de hoje à noite. Hoje pela manhã nós começamos e iniciamos esse dia inteiro falando sobre o que Jesus tem a ensinar sobre fé e esperança. Nessa temporada, os ensinos do mestre, a quarta temporada, eu já ensinei sobre, ou já tratei sobre o que Jesus ensinou acerca do Pai, do Filho, da palavra de Deus, do reino de Deus, da verdadeira espiritualidade como oposta a uma religiosidade vazia, e falei dos relacionamentos humanos, como Jesus Cristo tratou a maneira como devemos nos relacionar. E a ênfase que foi dada domingo passado, quando falamos sobre isso, foi exatamente sobre o amor, como o diferencial da maneira como Jesus diz que devemos nos relacionar, seja na família ou na sociedade, com o nosso próximo de um modo geral. Quando eu falei em amor, eu já estava preparando o terreno para que hoje nós falássemos sobre fé e esperança. Porque, de fato, amor, fé e esperança fazem parte dos três elementos principais do chamado caráter cristão, das virtudes cristãs. A esperança, como disse um teólogo, é um elemento essencial e fundamental da vida cristã. Tão essencial que, como a fé e o amor, pode ela própria designar a essência do cristianismo. Na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, ele fala que a fé, a esperança e o amor são as virtudes cardeais, aquilo que vai, sem dúvida alguma, caracterizar o cristão. Então, hoje pela manhã nós falamos sobre a segunda dessas virtudes, dando prosseguimento diferencial nos relacionamentos humanos a partir do ensinamento de Jesus. Falamos sobre a fé, e vimos como, a partir da experiência de Tomé, aquele apóstolo cheio de dúvidas, mas muito sincero, que fez perguntas sinceras e obteve de Jesus respostas honestas, nós podemos nos ver nele. E podemos ver que a nossa fé também, muitas vezes, como a de Tomé, é claudicante, é intermitente. Sabemos das verdades, assim como Tomé e os apóstolos sabiam, das verdades que o próprio Senhor ensinou e que, obviamente, davam a Tomé e a cada um de nós a objetividade, a concretude, o fundamento para que venhamos a crer. Mas, assim como Tomé, muitas vezes nós também precisamos ter experiências vivenciais, experiências com a realidade da fé ali diante dos nossos olhos. E foi o que aconteceu com Tomé. Você recorda, se você esteve conosco hoje pela manhã, que quando Jesus ressuscita, Tomé não está com os outros apóstolos, que estavam fechados na sala, possivelmente o mesmo cenáculo onde eles tinham celebrado a última ceia, com medo dos judeus, porque os judeus tinham matado a Jesus por meio da instrumentalidade dos romanos, e eles estavam assustados e temerosos que eventualmente pudesse acontecer isso com eles. E Jesus aparece no meio deles, os saúda com a paz, dizendo: paz seja convosco, e os convida a ter uma experiência de fé, mostrando as mãos furadas pelos cravos, o lado aberto pela lança do soldado romano na cruz. E a partir daquela experiência, aquilo que eles sabiam, que eles conheciam, se tornou real, e ao invés de medo, eles foram cheios de grande alegria. Tomé não estava lá. 8 dias depois, numa mesma ocasião, com o mesmo setting, com o mesmo cenário, os mesmos personagens, mas Tomé incluído, ele tem a sua experiência quando, naquela ocasião anterior, ele havia dito que se ele não visse com os próprios olhos, tocasse com as próprias mãos, ele não creria. Agora Jesus, 8 dias depois, aparece para ele e diz: vem cá, Tomé, põe a tua mão aqui nas minhas mãos, põe a tua mão do meu lado. E aí ele queda-se diante de Jesus e diz: Senhor, Deus meu. Ele reconhece a divindade de Jesus Cristo, que ele sabia por tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, mas que agora ele tinha uma prova real e concreta, e se submete a Jesus como Senhor, reconhecendo que aquele que havia caminhado com ele por 3 anos e meio era de fato o Senhor da sua vida. Tomé teve essa experiência,
E essa experiência cristaliza uma fé, que depois vai demonstrar, quando, tempo depois, no capítulo seguinte do Evangelho de João, no capítulo 21, ele está ali no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, junto com os apóstolos principais, aqueles que faziam parte do círculo íntimo de Jesus, mostrando que Tomé se torna um crente maduro, alguém que crê, certamente com alguns momentos posteriores de dúvida, de luta, de desafio diante das circunstâncias, mas não era mais aquele Tomé duvidoso, cheio de incertezas, de incredulidade. Quando nós falamos sobre isso pela manhã, você deve recordar que eu mencionei algo que tinha conexão com aquilo que nós iríamos falar, como vamos falar agora à noite. É que eu sempre entendi a fé e a esperança como a mesma virtude manifesta em dois tempos diferentes. E eu vou demonstrar isso hoje à noite, a partir de um texto, também de uma narrativa, agora não por intermédio de João, mas por intermédio de Lucas, o terceiro dos 4 evangelistas. E isso vai acontecer por uma razão muito simples, que talvez os mais atentos perceberam quando eu propus que hoje, neste domingo, dia 14 de março, nós pudéssemos estar estudando o que Jesus ensinou sobre a fé e sobre a esperança. É que não existe, preste bem atenção, não existe uma única palavra que Jesus tinha proferido e que ficou registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João, que ele usa a palavra esperança. Do ponto de vista estrito, Jesus aparentemente nada ensinou sobre esperança. Ele não falou sobre isso. Como ele falou abundantemente sobre amor, sobre fé, sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus. E o que poderia ser uma armadilha para mim como expositor da palavra, dizer o que Jesus ensinou sobre a esperança, sem que Jesus tenha dito uma única palavra sobre a esperança, na verdade me permite que possamos juntos aprender que os ensinos de Jesus acontecem também pelas coisas que ele faz, pelos diálogos que ele tem, pelas experiências junto com os apóstolos e outros tantos personagens coadjuvantes das suas narrativas, pelas quais ele ensina, com atitudes, com gestos, com diálogos. E é justamente por isso que eu lhe convido hoje para juntos olharmos para o livro de Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 24, já no finalzinho, a partir do verso 13, e juntos aprendemos o que Jesus ensina sobre esperança, sem jamais usar a palavra esperança. Então esse é o desafio, mostrar que esperança tem relação com fé, que Jesus nunca usou a palavra esperança, mas ele ensinou esperança nessa situação em particular e em tantas outras, e nós vamos descobrir o porquê. Abra, portanto, a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, nós vamos até o versículo 24. Logo depois da leitura, eu convido você, onde você estiver, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e pedir a Deus que abra o seu entendimento. Vamos orar juntos para que ele ilumine a nossa mente, porque, obviamente, você não está aqui para ouvir um homem falando sobre Deus. O desejo nosso, a nossa oração, é que Deus use esse homem falho e imperfeito para falar diretamente ao nosso coração. Então veja o que é que diz a palavra de Deus em Lucas 24, 13 a 24, e depois nós vamos orar. Diz assim: naquele mesmo dia, e aqui se refere ao mesmo domingo em que todos os acontecimentos no primeiro dia da ressurreição ocorreram, inclusive aqueles de hoje pela manhã. Naquele mesmo dia, 2 deles, referindo-se a 2 discípulos de Jesus, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, que estava distante de Jerusalém cerca de 60 estádios, alguns poucos quilômetros. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles no caminho. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Então Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos.
Um, porém, chamado Cleopas, ou Cleopas, respondeu dizendo: És tu o único, porventura, que, tendo estado agora em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele então lhes perguntou: quais? E eles começaram a explicar, dizendo: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí veja essa expressão que eles usam agora. Ora, nós esperávamos, nós tínhamos esperança que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já sendo este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto ou terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas eles não viram Jesus. Preste bem atenção nessa expressão. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Essa esperança frustrada é a esperança cumprida por Jesus, como veremos no texto. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar e pedir a Deus a sua bênção. Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos agora que o Senhor abra o nosso entendimento, assim como tem feito todas as vezes que nos aproximamos da Tua palavra. Quando pedimos a Ti, ó Pai, que ela deixe de ser uma palavra verdadeira como ela sempre é, mas seja de maneira muito especial, verdadeiramente a verdade eterna, a verdade para todos, iluminados pelo Teu Espírito Santo na nossa mente, dilatado o nosso coração para compreender esta verdade, torna-se uma verdade para nós, de maneira muito especial, uma verdade libertadora, que pode fomentar uma esperança viva no Senhor. E é isso que nós te pedimos, especialmente nesses dias que nós estamos enfrentando, em que o desespero teima em matar a esperança, e a angústia e o medo tiram de nós toda confiança em muitos momentos. Ó Deus, falamos assim confiadamente, porque sabemos que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra é capaz de iluminar o nosso entendimento e falar ao nosso coração. E por isso nós te pedimos, e desde já te agradecemos, porque pedimos em nome para a glória de Jesus. Amém. Queridos, aqueles dois homens eram judeus. Eles faziam parte de uma linhagem de séculos e milênios que tinham uma esperança muito clara nos seus corações. Para entender sobre aquilo que eles falaram quando disseram a Jesus, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. É preciso compreender essa ideia de esperança ao longo de todo o Antigo Testamento. Porque quando nós compreendermos esta ideia de esperança, nós entenderemos aquilo que eles de fato estavam esperando quando disseram a Jesus no caminho de Jerusalém para Emaús, que eles esperavam que fosse Jesus de Nazareno, que eles não o reconheceram ali e que tinha sido morto e crucificado aquele que haveria de redimir a Israel. Mas a essa altura já era o terceiro dia que todas aquelas coisas tinham acontecido e Jesus tinha, na visão deles ainda turva e limitada, permanecido morto. Quando nós olhamos os termos que a palavra de Deus no Antigo Testamento usam para qualificar, para manifestar a ideia de esperança, nós vamos encontrar três verbos que, na linguagem hebraica, expressam a ideia de esperar. O primeiro verbo é o verbo kavá, que significa esperar ou olhar para algo com intensa expectativa.
o substantivo decorrente deste verbo, tikvah, é a palavra mais comum em todo o Antigo Testamento para expressar a ideia de esperança. É nesse sentido, por exemplo, que o Salmo 9, versículo 18, afirma que o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança, tikvah, daqueles que estão aflitos, não há de se frustrar perpetuamente. É justamente desta ideia de que a esperança, no fim de tudo, haverá de prevalecer, que talvez venha o ditado popular que enquanto houver vida, haverá esperança, porque a esperança é a última que morre. Aqueles que estudam o léxico do hebraico, a maneira como a língua se estrutura, diz que esta palavra é derivada de uma raiz que significa uma corda esticada, a raiz kav, que significa uma corda esticada, e que de maneira metafórica representa esta tensão daquilo que eu creio que hoje eu confio, mas que esticado no futuro será cumprido plenamente só lá na frente, e não hoje. Por isso eu mencionei hoje pela manhã que a imagem mais fácil para eu entender a relação entre fé e esperança foi quando eu imaginei que a esperança é como se fosse uma fé esticada como um elástico, fazendo com que aquilo que eu creio hoje se projete para o futuro e garanta no futuro aquilo que hoje firma e fixa, garante a minha fé presente. É como se a esperança fosse uma fé esticada para o futuro. A ideia de esperar, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e até mesmo nos dias de hoje, ela sempre está associada a esperar por algo, a esperar por alguém. Não existe esperança sem um objeto onde essa esperança é posta, ou sobre um agente, uma pessoa, um ser que alimenta e acaba por cumprir essa esperança. Por isso, nesse sentido, o Antigo Testamento, a esperança sempre é posta em Deus. Daí o Salmo 37, 9, afirmar que aqueles que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas quem espera no Senhor? Ou quem espera para possuir a terra? Aqueles que esperam no Senhor, como aquele que é capaz de cumprir essa promessa, cumprir essa esperança. Portanto, no Antigo Testamento, a noção essencial de esperança é que o Deus de Israel, por ser confiável, digno de confiança das pessoas que nele creem, é aquele que nutre a fé e a esperança das pessoas. A esperança sempre é posta nele, que é confiável. Daí Jeremias chamar Deus de a esperança de Israel. Em pelo menos 3 ocasiões na sua profecia, é a expressão Mived de Israel. Ele é a esperança do povo de Deus. Em uma dessas profecias de Jeremias, no capítulo 17, do verso 5 a 7, a esperança em Deus, inclusive, é contrastada com a confiança ou com a esperança em homens. Com as seguintes palavras, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas em contraste a este que confia e espera em homens, ele diz: bendito, porém, é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Veja, confiar, crer e esperar juntos em quem? No Senhor. No verso 13 dessa mesma profecia, nesse mesmo capítulo, ele inclusive conclui com uma invocação, uma oração que ele faz a Deus, dizendo assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixarem serão envergonhados, e o nome dos que se apartarem de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Portanto, confiar e esperar no Senhor é uma expressão de grande fé. E tal ação parte de Israel justamente para que fique claro que existe uma perseverança, uma continuidade, uma constância, que a fé e a esperança são ligadas por uma perseverança confiante, constante, contínua, na esperança de que Deus agirá de forma decisiva para a salvação do seu povo
eu confio isso hoje, eu continuo confiando e a minha esperança se projeta até que ela se cumpra. O outro verbo em hebraico, o verbo yashal, também traz essa ideia de esperar. Ele é usado em versos dos Salmos 31, por exemplo, no verso 24, quando diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. E para reforçar a constância necessária até que essa esperança se concretize, e, em certo sentido, vem a conjugar a ideia de paciência com perseverança, ele diz exatamente que no Senhor essa esperança não é vã. Portanto, na teologia de todo o Antigo Testamento, a esperança é tão certa e tão confiável quanto ela estiver ancorada na base sobre a qual ela é colocada, e a base sobre a qual ela é colocada não é outro senão o Senhor. Quando você junta, então, esses verbos todos do Antigo Testamento, é possível, então, chegar a uma íntima conexão entre fé e esperança. Pois, ao mesmo tempo que a esperança é fé, a confiança projeta-se para o futuro e assume ares de esperança. Como se a pessoa já tivesse certeza no presente. Assim também a confiança no presente é aquela que nutre a esperança no futuro, como uma linha constante de esperança até a eternidade, formada por pequenos pontos de fé no traçado da vida da pessoa, colocado um após outro, e que depois no Novo Testamento vai dar na expressão que o justo viverá de fé em fé, e por isso a sua esperança não é vã. Então aqueles homens, dois que estavam no caminho de Jerusalém a Emaús, eles tinham tudo isso na sua mente, como judeus que eram. Os hebreus do Antigo Testamento, e eles agora no Novo Testamento, confiavam, portanto, a cada dia no Senhor e tinham uma esperança que no futuro, exatamente no tempo que aqueles dois homens estavam vivendo, haveria uma libertação definitiva. Eles já tinham experimentado isso no passado. O Senhor já tinha cumprido a esperança de muitos quando libertou o povo do Egito, quando trouxe do cativeiro da Babilônia, quando libertou dos assírios, quando libertou dos persas, quando fez o povo permanecer firme no Senhor, mesmo entre os gregos e agora nos romanos, no tempo de Jesus. Portanto, eles tinham, como nas palavras de Rudolf Bultmann, uma esperança como uma espécie de projeção escatológica de que o Messias viria, traria um desfecho a todo o sofrimento. É por isso que no Salmo 130, versos 5 a 8, você tem a expressão belíssima do que é essa esperança. Ele diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. E quando Isaías, o mais messiânico, convida os seus compatriotas, no capítulo 25, para associar esta fé e essa esperança a alguém, ele aponta para o Messias. Ele diz que ele tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia, profetizava Isaías: eis que este é o nosso Deus. Todos se dirão: nosso Deus em quem nós esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Portanto, quando as palavras eram ditas naquela hora daqueles dois homens, e nós esperávamos que fosse ele, é porque toda aquela história deles, como nação, como povo, aquilo que eles tinham ouvido dos seus pais, dos pais dos seus pais, voltando até os tempos idos de Abraão, Isaque e Jacó, agora parecia ter se cumprido na pessoa de Jesus Nazareno. Mas aquela esperança toda encorpada de séculos e milênios parecia agora ter acabado. Porque naquela semana, em apenas 7 dias, do domingo de Ramos até a sexta-feira da Paixão, sendo agora, naquele momento, o domingo da ressurreição,
mas não para eles que ainda não tinham visto o Senhor. Numa única semana, a esperança de séculos, de milênios tinha se esvaído diante deles. Eles tinham esperança que Jesus, o Nazareno, fosse o Messias, a âncora da grande esperança que eles tinham como povo de Deus. Porque eles eram judeus. Porque eles compreendiam que a esperança deles estava no Senhor. Mas não era uma esperança abstrata. Porque alguém havia sido criado e nele aqueles homens haviam confiado para que fosse o cumprimento da salvação deles. Quando eles dizem, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, há um misto de esperança naquela fala, mas também de desesperança pelo que eles tinham visto e ouvido naqueles dias acontecer. A esperança deles era que Jesus, o Nazareno, fosse o Cristo e cumprisse a promessa. E a angústia deles era que, aparentemente, isso tinha sido uma esperança frustrada. Sabe, irmãos, e a esperança frustrada tem um grande poder destruidor. Eu tenho observado esses dias, conversado com as pessoas, ouvido as pessoas. A impressão que eu tenho, até mesmo ouvindo e vendo o meu próprio coração, é que a esperança que nós tínhamos nesses dias em que nós estamos vivendo é que, tendo virado a folhinha do calendário de 2020 para 2021, essa situação da pandemia tivesse mudado. Como que num passe, talvez, de mágica, a simples mudança do ano de 2020 para 2021 fazia com que as pessoas tivessem uma grande esperança, um tanto quanto ingênua, eu concordo, que essa mera passagem de um ano para o outro fizesse com que a pandemia fosse embora. Se não de repente, pelo menos aos poucos. Mas da mesma maneira como aqueles homens tiveram uma grande frustração, o que eu tenho percebido nos corações, ouvindo as pessoas, é que, na verdade, quando a pandemia, ao invés de decrescer, começa a recrudescer no seu crescimento, como que o vírus deixando de respeitar o calendário. E certamente também porque o povo não deve ter respeitado o vírus como deveria respeitar. Então veio o abatimento dessas últimas semanas. A esperança se esvaiu. Ou melhor, ela buscou alguém ou algo em que ela pudesse se firmar. E então veio a esperança da descoberta das vacinas. E então todos entenderam que logo, logo a esperança podia ser retomada. Mas aí a dificuldade de acesso a essas vacinas fez com que novamente a esperança refluísse, o desespero aumentasse, no movimento pendular de fé e desespero, de confiança e medo, de esperança e de desânimo. Por isso que esse texto pode nos ajudar muito a entender como Jesus, naquela conversa com aqueles homens, nos gestos que ele fez, no diálogo que ele teve, nas maneiras visíveis que ele permitiu que aqueles homens entendessem que a esperança deles podia ser renovada, esse texto pode ser emblemático para nós e pode nos ajudar a compreender o que Jesus ensinou sobre esperança sem nunca ter proferido essa palavra. E o que Jesus fez para reaquecer a esperança daqueles homens de corações já esfriados, desesperados, temerosos e angustiados? O que foi que Jesus ensinou na prática sobre a esperança, sem falar uma única vez essa palavra? Volte ao texto, por favor. Você verá a partir do capítulo 24, verso 25, o que acontece quando eles, terminando aquela conversa com Jesus, reconhecem que alguns dos discípulos, mulheres e homens, já tinham visto, mas eles mesmos não tinham visto que Jesus havia ressuscitado e, portanto, factualmente, na realidade, o que eles tinham era apenas uma esperança frustrada de coisas que eles esperavam, mas que não tinham acontecido. A partir do verso 25, que eu espero que você acompanhe aí na sua Bíblia, no smartphone ou na Bíblia impressa, você vai entender por que Jesus fez para aquecer, reaquecer aquela esperança frustrada. Em primeiro lugar, ele lembrou as promessas das Escrituras sobre a sua vinda e a sua obra. Veja aí no verso 25.
ele diz assim, depois que aqueles homens colocam todo o seu lamento desesperado de uma esperança frustrada para fora, ele diz para aqueles homens: ó tolos, ó nécios, e tardos, demorados de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, pergunta Jesus a eles, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E então Jesus, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, começou a lhes expor o que a seu respeito constava na Escritura. Jesus então lembrou as promessas das Escrituras sobre a sua vida e a sua obra. E, de certa maneira, ele fez exatamente aquilo que hoje pela manhã era a base da fé daqueles homens e também de Tomé. Mesmo que fosse uma fé objetiva, factual, que naquela experiência ali, com medo dentro do cenáculo, não ficasse tão viva e tão clara para eles, como também não ficava tão viva e tão clara para esses homens no caminho de Emaús. Mas é porque esperança que não estiver ancorada, firmada, solidamente no fundamento da palavra e da promessa de Deus, não é esperança, é otimismo. E Deus não nos chamou para o otimismo. Deus nos chamou para uma viva esperança, ancorada na fé, nas promessas de Deus. Porque esperança e fé estão diametralmente, ou melhor, estão de maneira convergente postas e ancoradas numa única verdade, numa única certeza. É de que Deus, no seu caráter fiel, quando profere pela sua palavra promessas para o seu povo, ele cumpre aquilo que ele promete. O profeta diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir. E se ele falou, certamente ele fará. Por isso que Jesus traz agora aquela esperança moribunda daqueles homens, desgastada, angustiada, cheia de medo, e traz de volta aos fundamentos dela. Faz com que eles relembrem muitas vezes nas sinagogas que eles, como crianças e adultos, foram crescendo ouvindo as grandes promessas de livramento de Deus na história, os grandes feitos de Deus, as grandes obras de Deus e as promessas de que tudo isso convergia para um dia que o Messias viria e a libertação seria completa. Não existe esperança sem promessa. Não existe promessa sem convicção de fatos que, ainda que não se vejam, estão fundamentados no ser de Deus, no caráter de Deus, no propósito de Deus, na obra de Deus na nossa vida. Nós não confiamos porque queremos confiar. Porque temos um otimismo e fazemos uma análise de cenário que nos conduz, então, a acreditar que as coisas vão melhorar. Não, muitas vezes nós temos que ter aquela esperança, como a de Abraão, que creu contra a própria fé, contra a própria circunstância, contra aquilo que ele podia ver. Porque estava baseado numa promessa. E por causa dessa promessa ele cria, e por causa da sua fé e daquilo que ele cria, ele conseguia projetar para o futuro e esperar o tempo que aquela promessa se cumpriria. Portanto, Jesus reaquece aquela esperança, não projetando o olhar dele para o futuro, mas olhando com eles para o passado e dizendo assim: olha, vocês não se lembram e não creem em tudo aquilo que os profetas disseram? Quando vocês ouviam e liam nas sinagogas, não convinha, conforme eles pregaram, que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí ele começa a partir de Moisés e vai passando por todos os profetas, expondo o que a seu respeito, que era a esperança de Israel, todas as escrituras profetizavam. É verdade que algumas vezes as pessoas trazem para si promessas que Deus nunca fez para elas. São muito mais autossugestões, desejos do coração. E essa é a diferença de esperança para o desejo. O desejo nasce do coração humano. A esperança nasce do coração divino. O desejo se nutre de um otimismo, de uma perspectiva positiva. A esperança se nutre da garantia da promessa.
promessa, da fidelidade de Deus, de quem Deus é. Por isso que devemos ancorar a nossa fé e a nossa esperança exclusivamente nas promessas do Senhor. E há promessas variadas. Eu não preciso arranjar promessas de Deus para mim. Basta que eu vá à Escritura e eu perceba que lá eu vou encontrar fundamento suficiente para reaquecer a minha promessa, reaquecer a minha esperança. Há promessas que o próprio Senhor Jesus fez. Eis que estou convosco todos os dias da vossa vida até o final dos tempos, até o último dia. Promessa da presença de Deus. Promessa do poder de Deus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Promessa da graça de Deus, que diz que é melhor do que a vida e que não nos faltará no seu favor. Promessa de que seremos ouvidos pelo Senhor. Batei, batei, pedi, pedi. Buscai, buscai, e será aberto, será dado, será encontrado. Portanto, temos promessas as mais variadas para nutrir a nossa esperança, mesmo que as circunstâncias digam não. Mesmo que estejamos no nosso caminho de Emaús, tudo aquilo que nós vimos e vimos nos últimos dias pareçam frustrar as nossas esperanças. Nós não precisamos de uma nova leitura de cenário que de maneira otimista nos faça acreditar. Basta nos lembrarmos da promessa, porque a esperança está ligada à promessa de Deus para conosco. Mas veja que Jesus usa de uma outra forma para reaquecer o coração daqueles homens. Veja que ele se aproximou em comunhão com eles. E pelo sacramento da Eucaristia, o pão representando o seu corpo, o vinho representando o seu sangue, ele fez visível, como é todo o sacramento, a certeza invisível de que a promessa tinha se cumprido como tinha sido feita. 28. Veja, quando eles já estavam se aproximando da aldeia de Emaús, para onde eles iam, Jesus fez menção de passar adiante, de deixá-los. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E Jesus entra para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão da refeição da noite, da última ceia ali de um dia, ele abençoou e, tendo partido o pão, lhes deu. E quando ele fez esse gesto, que havia acontecido poucos dias antes da sua morte, se lhe abriram os olhos e eles então o reconheceram. Eu acho tremendo como isso que Jesus faz parece tanto com o que Jesus fez 8 dias depois, nesse mesmo dia, com Tomé. 8 dias depois 8 dias depois deste dia, quando Tomé não estava com seus discípulos, não creu e só creria conforme as suas próprias palavras se tocasse o corpo de Jesus. Naquela ocasião, 8 dias depois, Jesus faria a mesma coisa. Jesus se apresentaria diante de Tomé e diria: toque, veja, sinta, veja na concretude a verdade que você já conhecia, mas ainda não tinha experimentado, de que a promessa se cumpriu. Jesus trabalha aqui novamente em relação à esperança, da mesma maneira que ele trabalhou em relação à fé de Tomé. Havia algo objetivo que bastaria para Tomé e bastaria para esses homens para que eles crescem e tivessem esperança. Era só lembrar dos ensinos que Jesus tinha dado, e no caso deles, de todos os ensinos do Antigo Testamento, de todas as promessas, de todas as histórias dos profetas, de tudo aquilo que estava predito acerca do Cristo. Mas aparentemente isso não era suficiente, nem para Tomé, nem para aqueles dois no caminho de Emaús. Então, da mesma maneira, aqui ele se aproxima em comunhão com eles, parte o pão, e naquela experiência sacramental, porque o sacramento é isso, é aquilo que nós podemos ver para nos lembrar de uma certeza e de uma fé invisível. Quando nós colocamos a água no sacramento do batismo, quando usamos o pão e o vinho, é porque Jesus disse: fazer isto em memória de mim.
É porque o sacramento nos faz recordar pela experiência vivencial, sensorial, de comer, de beber, de tocar, de sentir a água sobre a cabeça, tudo aquilo que ele representa, a purificação do Senhor, a comunhão com Deus no corpo e no sangue do seu Filho. E é isso que acontece com Tomé, os dois homens. Eles tinham, portanto, a realidade objetiva dos ensinos do Antigo Testamento, assim como Tomé tinha a realidade objetiva do que Jesus tinha ensinado no tempo que viveu com eles. Isso bastaria. É a fé objetiva, é a esperança objetiva, que basta, mas que nem sempre, quando nós estamos angustiados, amedrontados, indecisos, inquietos, ansiosos, inseguros, nem sempre basta para que tenhamos a certeza de que a fé que nós temos é real, que a esperança que nós temos é real. E então ele se aproxima. Ele se aproxima de Tomé e diz: toque. Ele se aproxima desses dois homens e diz: comam, bebam. E aí os olhos deles se abrem. Percebe como fé e esperança caminham juntos? E a maneira como Jesus ensina sobre uma é exatamente a mesma maneira como Jesus ensina sobre a outra. Ele ensina a partir da objetividade da fé e da esperança, mas ele também ensina a partir da subjetividade, da experiência daqueles que deveriam crer exclusivamente pela objetividade do conhecimento, mas que precisam ter a experiência, e Tomé tem a experiência dele, esses dois homens também têm a experiência deles, e aí eles compreendem o que é fé, eles compreendem o que é esperança, eles passam a crer de maneira mais madura e a esperar de maneira mais firme. O texto diz que esses homens deram a volta, eles tinham saído de Jerusalém para Emaús, e o texto, nos versículos seguintes, diz que eles voltam para Jerusalém num pé só, para contar agora aos seus amigos, discípulos e apóstolos: nós vimos o Senhor. Mas eram os mesmos que poucas horas antes tinham saído de Jerusalém desesperados, sem fé e sem esperança, dizendo: nós não vimos o Senhor. Mas agora eles tinham visto o Senhor, e aí eles voltam para Jerusalém dizendo aos outros: nós vimos o Senhor. Porque Jesus tinha reaquecido a fé, reaquecida a esperança daqueles homens. Em certo sentido, a história daqueles dois discípulos no caminho de Emaús é a história de Tomé, sobre a qual eu expus hoje pela manhã. Porque fé e esperança caminham juntas, se baseiam em verdades objetivas e precisam ser experimentadas pessoalmente, subjetivamente por cada um de nós, de maneira tão ímpar que nós possamos dizer: eu vi o Senhor. De certa maneira, também é a história de uma esperança que precisa ser reaquecida no nosso coração. E quando ela é reaquecida, ela dá frutos. Quais são os frutos da esperança na vida de um cristão? Quais seriam os frutos da esperança que Deus, nesta hora, venha renovar no seu coração, mesmo num cenário difícil como esse que nós estamos vivendo? Mesmo quando, aparentemente, a esperança foi frustrada e aquilo que nós esperávamos não aconteceu. Que frutos uma esperança aquecida na vida de um cristão como eu e você, assim como foi com Tomé e assim como foi com aqueles dois homens, como essa esperança produz frutos? E que frutos são esses? O primeiro deles, queridos, é que quando a esperança é aquecida no nosso coração, nós temos uma alegria serena diante das lutas da vida. Eu gosto muito dessa expressão que em algum momento veio à minha mente e que eu sempre uso quando falo da paz que excede todo o entendimento na vida de um cristão. Da alegria que um cristão tem no seu coração. Que não é aquela alegria efusiva da festa, do grito, da música em alto som. É uma alegria pacífica, serena. É aquela alegria do sorriso de canto de boca, sabendo que o que está acontecendo está no controle de Deus, que Deus nunca abandonou e nem jamais abandonará, que a nossa vida não se resume a este mundo. Se resumisse, Paulo diz que nós seríamos os mais desesperados e infelizes dos homens se a nossa esperança se reduzisse a este mundo, a esta vida.
Portanto, quando um cristão tem a sua esperança aquecida, mesmo diante das crises mais severas, o seu coração repousa numa paz serena, numa alegria pacífica de quem sabe, em quem tem crido, que a esperança nunca é frustrada, porque Deus é fiel e cumpre cada uma das suas promessas. O segundo fruto de uma esperança reaquecida na vida de um cristão, pela experiência de Jesus com esses homens, nós podemos deduzir que é uma disposição de viver aqui e agora, como se já tivesse o cumprimento pleno de todas as promessas pelas quais a pessoa espera. Paulo vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso em uma das suas epístolas, quando ele diz que porque o nosso pensamento e a nossa mente precisa estar nas coisas lá do alto, para onde a nossa esperança se projeta, nós vivemos aqui e agora, aqui embaixo, como se já estivéssemos no céu. Não de maneira alienada, não é nesse sentido, sem prestar atenção nas realidades concretas da vida, não. Mas não estando ligado nesta terra, ligado nestas coisas, seguro desesperadamente nas vãs seguranças que esta vida terrena, limitada, passageira, e tudo que ela tem poderia eventualmente nos dar. Não. Quando alguém tem uma esperança aquecida, a pessoa vive aqui e agora, movido por uma esperança eterna, sabendo que aqui não é o meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou, há visto no portal um anjo a chamar, em meu lar celestial eu vou um dia morar. Essa esperança que nos faz viver o aqui e o agora, na certeza de que estamos já gozando de todas as promessas do Senhor. Algumas já estão sendo cumpridas e já se cumpriram. Outras estão em processo de se cumprir. E a nossa fé é o que faz com que essa esperança se estique até cada um dos pontos em que ela haverá de se cumprir, até chegar àquele ponto final, quando o rei voltar e ele restaurar todas as coisas. E aí estes homens, Tomé, eu e você e todos aqueles que creem em Cristo vão dizer: a esperança de Israel se cumpriu de uma vez por todas, porque ele voltou e restaurou todas as coisas. O terceiro fruto, e finalmente o terceiro fruto de uma esperança reaquecida na vida de um cristão, é um compromisso de fazer essa esperança conhecida aos demais. Aqueles homens, assim que tiveram a sua esperança reaquecida, eles não ficaram ao redor da mesa, aproveitando aquela comunhão gostosa com Jesus, até porque Jesus desapareceu para aparecer a outros na sua ressurreição. Mas eles podiam ter ficado ali, gozando da alegria da comunhão, fechado em quatro paredes. Mas havia em quatro outras paredes do cenáculo amigos com quem eles tinham compartilhado uma esperança que parecia frustrante e frustrada. E eles sentiram a necessidade, porque a esperança do coração deles foi aquecida, de voltar lá e no compromisso de fazer essa esperança agora reaquecida, reconhecida, renovada também no coração dos outros. Toda esperança que vale a pena, para mim, precisa ser conhecida de outros. Toda esperança que renova o meu ânimo para viver não pode ficar restrita somente em mim. Por isso que precisamos, nesses dias, ser pregadores de esperança. Não do otimismo, de esperança. Da esperança que é ancorada em Jesus Cristo. Você já imaginou quantas pessoas diuturnamente comentam com você nas redes sociais, telefonam para você, encontram-se com você e falam da sua angústia, do desespero, do medo, dessa situação que parece que não acaba mais, de só notícias ruins e ruins e ruins, desesperadoras, que nós recebemos todos os dias, de quantidade de mortos morrendo em cada vez maiores números, de pessoas muito próximas de nós. A expressão que mais se usa é: está chegando perto.
Você imagine tudo isso sendo combatido em amor, com esta paz serena, com essa alegria pacífica diante dessas lutas da vida, com uma disposição de viver aqui e agora, como se você já soubesse o final e você sabe. E o final está prometido, a sua esperança está bem ancorada, e aí você decide combater tudo isso com o compromisso de fazer com que no coração dos outros essa esperança seja conhecida e renovada. Um cristão que tem a esperança renovada no seu coração se torna um pregador de uma esperança superior, que vai além daquela que é mero otimismo. E esse é o convite que eu lhe faço, que você seja esse pregador. Este é o convite que eu lhe faço, que você seja este pregador que apregoe essa esperança nova em Cristo Jesus. Foi isso que Jesus ensinou sobre esperança, sem ter jamais usado a palavra esperança nos seus discursos. Que Deus o abençoe. Eu gostaria de convidar você a que você experimente essa alegria pacífica diante das lutas da vida, essa disposição de viver aqui e agora como se todas as promessas já tivessem sido cumpridas, e esse compromisso de fazer essa esperança conhecida a todos. Curva a sua cabeça onde você estiver, vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, renova na nossa vida e no nosso coração essas verdades que nós aprendemos sem que o teu Filho Jesus tenha explicitamente falado sobre esperança, porque ele mesmo era a esperança viva. E nos seus gestos, no diálogo com aqueles homens, na chamada comunhão da Eucaristia, do pão e do vinho com aqueles homens, no lembrar das Escrituras sagradas, das promessas garantidas pela fidelidade do Senhor, ele renovou no coração daqueles homens a esperança que estava frustrada. Faça isso, Pai, em corações que hoje estão também como aqueles homens, desanimados, abatidos, pensando que nada de positivo, de alvissareiro, de otimista pode ser visto no horizonte. Talvez não possa mesmo, Senhor. Mas para além disso, a nossa confiança está posta em Ti. E como diz a Tua palavra, bem-aventurado é o homem que confia em Ti e põe em Ti a sua esperança. Que sejamos estes homens e estas mulheres com esperanças renovadas, aprendendo o que Jesus ensinou sobre esperança. É assim que nós te oramos, ó Pai, e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém.